Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor para as nossas vidas. Hoje, no 163º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Samuel, capítulo 3, dos versículos 2 a 39, livro de Salmos, capítulo 102, e o livro do apóstolo Tiago, capítulo 5. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Se neste momento você não tem como fazer as anotações ou estar de posse do nosso kit de fé, não tem problema, volte depois e ouça novamente. É um momento de fortalecer a sua fé. Por falar nisso, rapidamente gostaria de deixar aqui uma mensagem profética antes da nossa leitura. A Bíblia está cheia de promessa, mas ela será concretizada se você acreditar na palavra de Deus. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. Quando tudo vier contra a sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não veio para roubar o seu carro. Não está aqui para roubar a sua casa, seu apartamento, relógio, celular, sua roupa. Ele veio para roubar esta semente aqui, a sua fé e os propósitos que Deus tem para a sua vida. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a nossa família na leitura da Bíblia, nossos parentes queridos, a estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. E a compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, nos revele a compreensão de sua palavra hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Samuel, capítulo 3, dos versículos 2 a 39. Filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo foi Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, carmelita. O terceiro foi Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto foi Adonias, filho de Agite. O quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner faz aliança com Davi. Enquanto durou a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se tornava cada vez mais poderoso na casa de Saul. Saul teve uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Isbosete perguntou a Abner: "Por que você teve relações com a concubina de meu pai?" Abner ficou indignado com as palavras de Isbosete e disse: "Sou eu um cão a serviço de Judá? Ainda hoje sou fiel à casa de Saul, seu pai, e aos irmãos e amigos dele, e não entreguei você nas mãos de Davi. No entanto, hoje você quer me culpar por causa dessa mulher? Que Deus me castigue se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba." E Isbosete não pôde dizer nada a Abner, porque tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi, dizendo: "De quem é a terra? Faça uma aliança comigo e eu o ajudarei a fazer com que todo o Israel se junte a você." Davi respondeu: "Muito bem, farei uma aliança com você, porém uma coisa exijo. Quando vier falar comigo, você não verá a minha face, se primeiro não me trouxer Mical, filha de Saul." Davi também enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: "Dê-me de volta a minha mulher Mical. Para poder casar com ela, dei como pagamento 100 prepúcios de filisteus." Então Isbosete mandou tirá-la do seu marido Paltiel, filho de Laís.
Seu marido a acompanhou caminhando e chorando atrás dela até Baurim. Então Abner disse a ele: agora vá e volte para casa. E ele voltou. Abner falou com os anciãos de Israel, dizendo: no passado vocês queriam que Davi reinasse sobre vocês. Façam isto agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: por meio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Abner falou também com a tribo de Benjamim, e então ele foi dizer a Davi, em Hebrom, tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Abner foi falar com Davi em Hebrom, e 20 homens estavam com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que tinham vindo com ele. Então Abner disse a Davi: eu me levantarei e irei para ajuntar todo o Israel ao rei, meu senhor, para fazerem aliança com o rei, e meu senhor reinará sobre tudo o que quiser. Então Davi deixou que Abner partisse e ele se foi em paz. Joabe mata Abner. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Mas Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia deixado ir embora, e ele tinha ido em paz. Quando Joabe chegou com toda a tropa que estava com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio falar com o rei, que deixou que ele fosse embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: o que foi que o Senhor fez? Eis que Abner esteve aqui e o Senhor o deixou ir embora. Agora ele se foi. O Senhor bem conhece Abner, filho de Ner. Veio para enganá-lo, para observar os seus movimentos e sondar todos os seus planos. Ao sair da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner, e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá, sem que Davi o soubesse. Quando Abner voltou a Hebrom, Joabe o levou para um lado, no interior do portão da cidade, para lhe falar em segredo, e ali o feriu na barriga. E assim Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Depois, quando Davi ficou sabendo, disse: eu e o meu reino somos inocentes diante do Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Que este sangue caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Que nunca falte na casa de Joabe quem tenha corrimento, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia à espada, quem necessite de pão. Assim Joabe e seu irmão Absai mataram Abner, porque este tinha matado Asael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Então Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: rasguem as suas roupas, vistam-se de panos de saco e façam lamentação por Abner. E o próprio rei Davi ia seguindo o caixão. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto à sepultura de Abner. E todo o povo também chorou. E o rei fez a seguinte lamentação por Abner: por que Abner teve de morrer como se fosse um tolo? As suas mãos não estavam atadas, nem estavam acorrentados os seus pés. Você caiu como quem cai diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Mas Davi fez este juramento: que Deus me castigue severamente se eu provar pão ou qualquer outra coisa antes que o sol se ponha. Todo o povo notou isso e aprovou essa atitude, assim como aprovava tudo o que o rei fazia. Naquele dia, todo o povo e todo o Israel ficaram sabendo que o rei não tinha nada a ver com a morte de Abner, filho de Ner. Então o rei disse aos seus servos: saibam que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem. Hoje sou fraco, embora ungido rei. Esses homens, os filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao que fez esse mal como ele merece.
Amém. Compreendendo o livro 2 de Samuel, capítulo 3, dos versículos 1 a 39, eu trago uma exposição bíblica dos versículos 1 a 6. A expressão "a guerra durou muito tempo", conforme versículos 1 e 6, sugere um estado de hostilidade por 2 anos, com confrontos ocasionais em vez de uma longa batalha. Davi esperava um momento propício para agir, sabendo que Deus cumpriria suas promessas e lhe daria o trono de Israel. O governo de Davi em Hebrom caminhava de força em força, conforme Salmos 84, versículo 7, enquanto a aliança das tribos sob a direção de Isbosete e Abner estava se enfraquecendo. O astuto Abner, no entanto, usava sua posição na casa de Saul para fortalecer sua autoridade, pois estava se preparando para fazer a Davi uma oferta a qual o rei não poderia resistir, conforme 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 12. Exposição bíblica dos versículos 2 a 5. A família de Davi também estava aumentando, conforme 1 de Crônicas, capítulo 3, versículos 1 a 4. Agora ele tinha um harém cada vez maior, como qualquer outro monarca oriental. Sem dúvida, Salomão, filho de Davi, iria muito além do que seu pai havia feito ou do que qualquer rei israelita faria, conforme 1 de Reis, capítulo 11, versículo 3. Davi mudou-se para Hebrom com 2 mulheres e agora ele tinha 6 filhos de 6 mulheres diferentes. A poligamia começou com Lamaque, um descendente de Caim, conforme Gênesis 4, versículo 19. E foi tolerada em Israel, mas era proibida aos reis de Israel, conforme Deuteronômio 17, versículo 17. Exposição bíblica dos versículos 12 a 21. Este episódio, durante o qual Abner negocia em favor de Davi, é um bom exemplo da antiga diplomacia de mediação. Primeiro, Abner enviou mensageiros a Davi, oferecendo-se para levar todo Israel a sujeitar ao seu governo, conforme versículo 12. Segundo, Davi retribuiu a mensagem aceitando a oferta, desde que Abner primeiro trouxesse Mical com ele. Ela era esposa de Davi e irmã de Isbosete, conforme versículo 13. Terceiro, Abner pediu a Isbosete que honrasse o pedido de Davi, e Davi também enviou a Isbosete uma mensagem pedindo que Mical fosse enviada para Hebrom, conforme versículo 14. Quarto, Abner aconselhou-se com os anciãos de Israel, versículos 17 e 18. Quinto, Abner aconselhou-se com os líderes de Benjamim, versículo 19. Sexto, Abner e 20 representantes das tribos vieram a Hebrom, levando Mical com eles, conforme versículos 15, 16 e 20. Sétimo, Abner e Davi concordaram em transferir o reino, festejaram um acordo e fizeram uma aliança, conforme versículo 21. Compreendendo o versículo 14, por que Davi exigiu a volta de Mical como uma condição para prosseguir as negociações? Essa é uma boa pergunta, não é verdade? Vamos lá. Primeiro, ela ainda era sua esposa, mesmo que Saul a tenha dado a outro homem. 10 anos antes, quando eles se casaram, Mical amava muito Davi, conforme 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 20. E temos motivo para acreditar que Davi correspondia ao sentimento. Convidar sua rainha para se juntar a ele seria um bom ato diplomático, e o fato de que ela era da casa de Saul ajudava a fortalecer os laços de união. Ao reivindicar a filha de Saul, Davi também estava reivindicando todo o reino. Portanto, o fato de Abner levar Mical para Hebrom era um anúncio público de que ele havia rompido relações com a casa de Saul e agora era aliado de Davi. Compreendendo o versículo 24, o texto não registra nenhuma resposta de Davi à repreensão de Joabe. O silêncio não significava que ele estava de acordo, porque não concordava com o seu general. Era apenas um ato de cautela que prova que o maior desejo do rei era unificar novamente a nação.
Davi não estava promovendo a paz a qualquer preço, já que era um homem íntegro. Sua intenção era impedir que o impetuoso Joabe cometesse uma vingança em nome do rei. Os sentimentos do Salmo 120 poderiam, sem dúvida, se aplicar à situação de Davi neste momento. Compreendendo o versículo 25, Joabe acusou Abner de ser um mentiroso, mas ele mesmo praticou o engano. Somos muitas vezes culpados dos pecados que dizemos que os outros cometem, e é preciso um ladrão para pegar outro ladrão. Características que nos incomodam demasiadamente nos outros podem ser indícios de problemas em nossa vida. Compreendendo o versículo 30, a situação em torno da morte de Abner nos lembra a parábola do filho pródigo, conforme Lucas 15, versículos 11 a 32. Abner, o soldado pródigo, estava voltando para casa e Davi lhe deu um banquete. Joabe, o fiel irmão mais velho, poderia dizer a Davi: eu lhe devotei lealdade e arrisquei minha vida por você. E, mesmo assim, você nunca me deu um banquete. Exposição bíblica dos versículos 31 a 37. A expressão todo o exército que o acompanhava, também traduzida por todo o povo, é usada 7 vezes nos versículos 31 a 37. Refere-se aos homens do exército de Joabe, conforme capítulo 2, versículo 28 e capítulo 12, versículo 29. Davi ordenou a todos que rasgassem suas vestes, vestissem roupas de luto e chorassem a morte de um grande homem. E o próprio rei acompanhou o esquife de Abner até o local de seu sepultamento. Mais uma vez, Davi estava honrando um inimigo. E eu encerro a compreensão do livro 2 de Samuel, capítulo 3, versículos 3 a 39, com o versículo 39. Davi estava frustrado com sua incapacidade de controlar os membros da família. Ele conhecia a brandura de Deus, conforme capítulo 22, versículo 36, e tentava tratar os outros como o Senhor lidava com ele. Sem dúvida, o rei foi longe demais em se tratando de sua família, conforme capítulo 18, versículos 5 e 14. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, conforme Salmos 103, versículos 8 a 14. Neste caso, tudo o que Davi podia fazer era deixar o juízo nas mãos do Senhor, porque Deus nunca comete um erro. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 102. Oração de um aflito. Oração do aflito que, desfalecido, derrama a sua queixa diante do Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, responde-me depressa. Porque os meus dias desaparecem como fumaça e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Cortado como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e as lágrimas se misturam com a minha bebida por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim são os meus dias, e eu vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já chegou a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se compadecem do seu pó.
Todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra temerão a sua glória, quando o Senhor reconstruir Sião e se manifestar na sua glória, quando atender à oração do desamparado e não desprezar as suas preces. Isto ficará registrado para as gerações futuras, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor, dizendo: O Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, olhou para a terra a fim de ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Em Sião será anunciado o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Ele me abateu a força no caminho e abreviou os meus dias. Eu disse: Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 102, este é tanto um salmo de penitência, conforme versículo 6, como messiânico, conforme versículos 25 a 27 e Hebreus 1, versículos 10 a 12. O autor, anônimo, provavelmente o escreveu muito tempo depois da destruição de Jerusalém, conforme Salmos 102, versículos 8, 14 e 16. Aproximadamente na época em que se pensou que a profecia de Jeremias acerca do cativeiro de 70 anos estivesse para se cumprir. Exposição bíblica dos versículos 1 a 11. Quanto mais vivemos, mais provas obtemos de que as coisas irão mudar. Existem as mudanças normais da vida, que acontecem do nascimento à maturidade até a morte, mas há também mudanças providenciais que Deus opera para nosso bem e para a sua glória. Muitos líderes judeus nos dias do profeta Jeremias pensavam que o Senhor jamais permitiria que Judá fosse capturada e que Jerusalém e o templo fossem destruídos, conforme Jeremias capítulo 7. Mas Babilônia fez tudo isso. Os babilônios também levaram multidões de cativos e deixaram apenas os mais pobres dentre o povo para cuidar da terra. Por causa de sua rebelião contra a lei de Deus, Israel ficou sem rei, sem sacerdócio, sem templo ou sacrifício. Exposição bíblica dos versículos 3 a 11. Quer estejamos sofrendo por causa de nossos pecados, quer porque defendemos o Senhor, quer simplesmente porque precisamos estar mais bem preparados para o serviço, essas mudanças não são agradáveis. O salmista registrou sua difícil situação pessoal através de uma série de imagens marcantes. Um dos primeiros passos em direção à paz pessoal e à vitória é aceitar o fato de que haverá mudanças na vida, e o modo como respondemos a elas determinará o que essas mudanças farão para e por nós. O salmista respondeu recorrendo à ajuda do Senhor. Exposição bíblica dos versículos 12 a 22. O trono de Davi se foi e só seria firmado quando o filho de Davi viesse ao mundo, conforme Lucas 1, versículos 30 a 33. Porém, o trono de Deus no céu estava seguro. Judá e Jerusalém estavam sofrendo vergonha, mas o nome memorial de grande reputação do Senhor não mudaria. Um dia, as nações respeitariam esse nome, conforme Salmos 112, versículo 15, e iriam louvá-lo em uma nova Jerusalém, conforme versículo 21. De geração em geração, o povo de Deus conheceu e reverenciou esse nome, e o Senhor não o desapontou. Mas o povo abandonou o Senhor. Ele havia feito uma aliança maravilhosa com o seu povo.
conforme Levítico 25 e 26, Deuteronômio 28 a 30, e não a mudou. Exposição bíblica dos versículos 23 a 28. O salmista tinha medo de morrer na meia-idade e nunca ver a restauração de Judá, de Jerusalém e do templo. Conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 10. O Deus eterno permaneceria para sempre, mas os seres humanos são frágeis e têm apenas um breve tempo na terra. Conforme Salmos 90, versículos 1 a 12. Esta passagem, conforme capítulo 102, versículos 25 a 27, é citada em Hebreus 1, versículos 10 a 12, e é aplicada a Jesus Cristo, a qual nos lembra que é nele que as promessas irão se cumprir. Ele é Deus e é o mesmo de geração em geração, conforme Hebreus 13, versículos 5 a 8. Líderes vêm e vão, cidades e fortalezas aparecem e desaparecem, mas o Senhor é o mesmo e nunca renuncia ao seu trono. A eternidade de Deus faz-nos lembrar de nossa própria fragilidade e da natureza transitória de nossa vida, porém, também nos lembra de que suas promessas e propósitos irão se cumprir. E eu finalizo o livro de Salmos, capítulo 102, eu trago o versículo 8 para finalizar o estudo. O salmo encerrou sua oração lembrando-se da geração futura, mesmo que não pudesse ser a resposta de sua oração em sua época, ele sabia que essa resposta viria. Que estejamos hoje preocupados com a obra de Deus na terra e com as gerações futuras que irão servir ao Senhor depois que nós partirmos, e que o futuro não chore por não termos sido fiéis. Os Salmos 103 a 106 são os 4 salmos que encerram o 4º livro, enfatizam o louvor ao Senhor por várias razões, por seus benefícios a seu povo, conforme Salmos 103, por seu cuidado com a sua criação, Salmos 104, por seus atos maravilhosos em favor de Israel, Salmo 105, e sua longanimidade diante da rebeldia de seu povo, Salmo 106. E agora vamos para a leitura no livro do apóstolo Tiago, capítulo 5. Aviso aos ricos. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Exortação à paciência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez, com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Conselhos diversos. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo?
faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Compreendendo o livro de Tiago, capítulo 5, exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Uma vez que somos administradores da riqueza de Deus, temos certas responsabilidades perante o nosso Senhor. Devemos ser fiéis no uso de que Ele nos dá para o bem dos outros e a sua glória. O que temos e usamos são apenas coisas além da vontade de Deus. Quando nos entregamos à sua vontade e usamos o que Ele nos dá para servir-lhe, então as coisas se tornam tesouros e estamos investindo na eternidade. Desfrutar do que Deus nos deu, conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, é muito diferente de viver de modo extravagante com o que retivemos dos outros, mesmo se o que temos foi conquistado licitamente e na vontade de Deus, não devemos desperdiçá-lo com uma vida egoísta. Afinal, muitas necessidades esperam ser supridas. Exposição bíblica dos versículos 7 a 9, Tiago descreveu o cristão como um agricultor espiritual à espera de uma colheita espiritual. Nosso coração é a terra e a semente é a palavra de Deus. A vida espiritual tem estações, assim como o planeta em que vivemos. Às vezes, nosso coração se torna frio e tempestuoso, mas o Senhor precisa lavrá-lo para que Ele possa plantar nele a semente. Conforme Jeremias 4, versículo 3. O Criador envia a luz do sol e as chuvas de sua bondade para regar e nutrir as sementes plantadas, mas cabe a nós ter paciência para esperar a colheita. Compreendendo o versículo 10, muitos profetas tiveram de suportar grandes provações e sofrimentos, não somente sob a ação de incrédulos, mas também nas mãos de cristãos professos. Jeremias foi preso como traidor e até lançado em um poço, sendo abandonado para morrer. Deus o alimentou e o protegeu durante todo aquele cerco terrível de Jerusalém, mesmo em momentos em que parecia que o profeta seria morto. Ezequiel e Daniel tiveram a sua cota de dificuldades, mas o Senhor os libertou. E até aqueles que não foram libertados e que morreram pela fé receberam aquele prêmio especial para os que são fiéis a Ele. Compreendendo o versículo 12, a exortação no versículo 12 parece fora de contexto, pois o que o ato de jurar tem a ver com o problema do sofrimento? Aqueles que sofrem sabem a resposta. Falar coisas que não queremos dizer é fácil, assim como até barganhar com Deus quando estamos passando por dificuldades. Compreendendo o versículo 13, a oração é, sem dúvida, um grande e santo privilégio. Como é bom que, como filhos de Deus, possamos nos aproximar livre e ousadamente de seu trono e compartilhar com Ele as nossas necessidades. Por 7 vezes nesta sessão, Tiago menciona a oração. O cristão maduro ora nas dificuldades da vida. Em vez de se queixar de sua situação, ele conversa com Deus a respeito dela, e Deus ouve as orações do cristão e responde.
Exposição bíblica dos versículos 14 a 16. Tiago descreveu membros da igreja que se encontravam doentes porque estavam sendo disciplinados por Deus. Isso explica por que os presbíteros da congregação seriam chamados. Uma pessoa como essa não poderia ir à igreja para confessar os seus pecados, por isso, lemos o pedido para que os líderes espirituais se aproximem dela. Os líderes seriam responsáveis pela disciplina da congregação. Esta sessão tem algumas lições práticas que não devemos ignorar. Primeiro, a desobediência a Deus pode levar à doença. Essa foi a experiência de Davi quando ele tentou esconder os seus pecados, conforme Salmo 32. Segundo, o pecado afeta toda a igreja. Nunca podemos pecar sozinhos, pois o pecado tende a crescer e contagiar os outros. Essa pessoa teve de confessar os pecados à igreja porque ela pecou contra a congregação. Terceiro, a cura física e espiritual vem quando o pecado é tratado. Exposição bíblica dos versículos 19 a 20. A instrução de Tiago não significa que o amor esconde a sujeira. Onde está o amor, também está a verdade. Seguindo a verdade em amor, disse Paulo em Efésios 4, versículo 15. E onde está a verdade, também estão a confissão sincera de pecados e a purificação dada por Deus. O amor não só ajuda o transgressor a enfrentar os seus pecados e lidar com eles, o amor também assegura ao transgressor que esses pecados, uma vez perdoados, não mais são lembrados. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Tiago, capítulo 5. Trago o versículo 19. Precisamos procurar ganhar os perdidos, mas também devemos ganhar os salvos. Se um irmão pecou contra nós, devemos conversar com ele em particular e tentar resolver a questão. Se o ofensor nos ouvir, então reconquistamos nosso irmão ou irmã. Portanto, se quisermos ajudar um irmão ou irmã em pecado, devemos ter uma atitude de amor, pois o amor perdoa muitíssimos pecados. Conforme 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.